Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 41 ao 47. Queremos justificar a ausência da dupla, irmã Emily e Naira, que estavam na programação para cantar, mas por motivo de força maior não puderam estar. Então, nós vamos trazer a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Está escrito: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra que já temos ouvido nesta noite, por intermédio dos Teus servos que aqui, Senhor, explanaram. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, que a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia e a iluminação do Teu Espírito Santo continue sobre nós, nos dando, Senhor, entendimento, nos dando compreensão da palavra, aplicando-a ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nessa noite na nossa Assembleia Geral da Área 1, Assembleia de Congregações, e nós queremos trazer uma palavra baseada nesse texto com o título A Igreja que Precisamos Ser. A Igreja que precisamos ser. Eu não disse a igreja que precisamos ir. A igreja que precisamos ser. O livro de Atos, e mais especificamente o capítulo 2, relata os primeiros dias da igreja que fora comprada por Cristo na cruz, como já foi pregado por nossos irmãos, e que agora, comprada pelo sangue de Cristo, esperava o revestimento de poder do Espírito Santo. E o livro de Atos, capítulo 2, foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que traz o seu nome. E o propósito de Lucas, ao relatar as palavras que nós lemos no capítulo 2, não é ou não foi
satisfazer a nossa curiosidade sobre os primeiros dias da igreja. O propósito de Lucas, ao escrever o livro de Atos, e mais especificamente o capítulo 2, não foi apenas trazer um relato histórico para ficar aí nos anais da história. Não. O propósito de Lucas, embora fosse historiografar a história da igreja nos seus primórdios, registrar os primeiros momentos da igreja, mas Lucas tinha um propósito superior a esse. É claro, propósito esse inspirado pelo Espírito Santo, de não apenas registrar os primeiros dias da igreja, mas nos apresentar modelos que servissem para a igreja ao longo dos séculos. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos pelo menos 3 modelos que Lucas apresenta. Lucas nos apresenta, primeiramente, o modelo do verdadeiro pentecostalismo, ou do verdadeiro Pentecostes. Ele faz isso no capítulo 2, versículo 1 ao 21. Ele apresenta qual é o modelo bíblico do verdadeiro Pentecoste, para que nós saibamos fugir das falsificações, pois elas apareceriam. Lucas apresenta também no capítulo 2 qual é o modelo da verdadeira mensagem pentecostal. Ele faz isso do versículo de número 22 ao versículo de número 39. Ele nos apresenta qual é o modelo, quais são os princípios, qual é a mensagem pentecostal. E o propósito de Lucas em apresentar também este modelo de pregação pentecostal é nos lembrar que a mensagem pentecostal não é caracterizada pela eloquência do pregador, pela altura da voz do pregador, se ele grita ou deixa de gritar, se ele tira o paletó ou continua com o paletó, se ele corre, se ele pula. A verdadeira mensagem pentecostal é identificada pelo seu conteúdo. E qual é o conteúdo da mensagem que Pedro prega? Cristo e este crucificado. Pedro prega Cristo crucificado, ressurreto, exaltado e aquele que derrama o Espírito Santo. A tônica da mensagem de Pedro, da primeira mensagem pentecostal, dessa que deve ser um modelo para todos nós, é Cristo e este crucificado. O que é um pregador pentecostal, portanto, é aquele que prega Jesus, Cristo, ressurreto, morto, ressurreto e exaltado à direita do Deus Todo-Poderoso. A mensagem pregada pelo apóstolo é uma mensagem tão fundamentada em Cristo, tão carente de retórica, de malabarismos exegéticos, que Pedro, pregando no poder do Espírito, nem precisou fazer apelo. A própria multidão, ao ouvir a mensagem, ao ser impactada pelo poder da palavra, a própria multidão disse: varões, irmãos, diante destas coisas, o que faremos? O que faremos? E o convite de Pedro é: arrependam-se. Esse é o apelo da mensagem. Arrependam-se, creiam no Evangelho, sejam batizados,
para perdão ou como demonstração de perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa também é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe e para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Os que atenderam o apelo, os que ouviram a mensagem e creram no Evangelho, não creram em Pedro, creram na palavra, creram no poder da palavra, receberam a Cristo em seu coração, pela manifestação do Espírito na mensagem, confessaram a Jesus, foram batizados e começaram a congregar. E diz a Bíblia, e aí é que entra o nosso texto, que estes quase 3.000 novos crentes, mais os 120 que estavam no cenáculo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Veja que o propósito de Lucas, repito, é apresentar modelos do Pentecostes, da mensagem pentecostal e da igreja pentecostal. O que caracteriza a igreja pentecostal? Qual é o modelo bíblico da igreja ou do cristão pentecostal? Porque a Bíblia, queridos irmãos, é que de fato nos apresenta qual é o modelo da igreja que agrada a Deus. Nós não temos a autoridade para moldar uma igreja à nossa própria imagem. Nós não podemos criar uma igreja segundo as nossas preferências, os nossos gostos. Não, nós não podemos buscar uma igreja que seja a nossa cara, uma igreja que dê certo conosco. Nós precisamos buscar a igreja que se parece com Cristo e que caracteriza-se pelos sinais que aqui são apresentados. E quais são eles? Primeiro, Lucas diz que estes congregados perseveravam na doutrina. A primeira marca que caracteriza a igreja pentecostal é que a igreja pentecostal é fundamentada doutrinariamente. Quando Lucas diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é que os apóstolos tinham uma doutrina própria. A doutrina dos apóstolos era a doutrina que eles haviam aprendido com Jesus durante 3 anos e meio de ministério, e que agora o Espírito Santo, na formação da Escritura, estava trabalhando em seus corações. Os apóstolos aqui descritos são os 12, aqueles que foram separados por Jesus para lançar os alicerces da igreja nascente. E estes que ensinavam com autoridade, que eram inspirados pelo Espírito Santo, estabeleceram qual deveria ser o padrão doutrinário que deveria reger aquela igreja no princípio. E estes crentes, cheios do Espírito Santo, que falavam em línguas estranhas, que eram usados com dons espirituais, que recebiam o poder do Espírito, que experimentavam a efusão da graça de Deus por meio do Espírito Santo, estes mesmos crentes amavam e perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina que eles pregavam. A igreja era dirigida pelo Espírito Santo. Os crentes experimentavam o poder do Espírito, mas eles não pensavam que não precisavam de mestres humanos. Eles não pensavam que não precisavam de alguém que viesse lhes ensinar a doutrina, lhes trazer a palavra. Eles haviam recebido o poder do Espírito, mas eles não ficavam
como muitos pseudos ungidos que acham que por receberem o poder do Espírito e verem manifestados em si os dons espirituais, acham que não precisam de ensino, que não precisam de doutrina, que não precisam de escola dominical, que dizem de maneira arrogante, prepotente e equivocada: infelizmente, o meu professor é só o Espírito Santo. Eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo, ele age por intermédio da Escritura, da palavra de Deus, pregada, ensinada, explicada, exposta na igreja de Cristo. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles amam o ensino doutrinário. Eles amam o ensino bíblico da palavra de Deus. Eles não são ungidos apenas de momentos. O avivamento que cai sobre eles não é apenas uma emoção que se manifesta, mas que não os leva para o culto de ensino, que não os traz para a escola dominical. A verdadeira unção do Espírito Santo leva-nos a buscar mais e mais conhecer a Deus por meio da palavra do Senhor, por meio do ensino da palavra do Senhor. Eu quero dizer ao irmão e à irmã, com todo o meu respeito, que não adianta você dizer que ouve o Espírito Santo, mas você não sentar para ouvir o seu pastor, o seu dirigente, ensinar a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo e é superior à revelação que você diz ter. A palavra de Deus pregada e ensinada, ela é autoritativa, ela é diretiva, ela está acima de todas as coisas. E aquele que diz ouvir o Espírito, mas não se assenta para ouvir a doutrina, precisa rever os seus ouvidos e ver qual voz de fato está ouvindo, porque a voz do Espírito nos conduz para a mensagem, nos conduz para a palavra, nos conduz para o ensino, nos conduz para a escola dominical, nos conduz para aprender mais da palavra de Deus. A voz do Espírito nos prostra diante da doutrina, nos coloca diante da doutrina e o ensino da palavra. Eu quero lhe dizer esta noite, ele não é desassociado do poder do Espírito. A igreja aqui era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas os crentes perseveravam na doutrina, perseveravam no ensino, amavam a palavra de Deus, buscavam a palavra, pregavam a palavra, viviam pela palavra, eram guiados pela palavra de Deus e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca da igreja verdadeira, da igreja de fato pentecostal, do crente pentecostal, é aquele que persevera no ensino. Persevera na doutrina. Não é na doutrina que você inventou, não, é na doutrina bíblica. Não é na doutrina segundo o teu pensamento, é na doutrina segundo a Escritura, na doutrina segundo a palavra de Deus. Segunda marca. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A segunda marca da igreja pentecostal, da igreja verdadeira, não estou dizendo que só o pentecostal eu estou dizendo que no caso nós que somos pentecostais, da igreja verdadeira é a comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão, como aqui aparece, traz a ideia de uma comunidade que vivia para a glória de Deus, mas que cada crente vivia um para o outro. Tanto é que essa comunhão, ela é especificada no restante do capítulo. Diz que eles vendiam as suas propriedades, repartiam com quem tinha necessidade. A comunhão, o amor que eles viviam na congregação, não era um amor apenas de palavras,
Não era um amor apenas de discursos, não era um amor apenas de retórica, mas um amor que se manifestava na prática. Não era comunismo, era comunhão em Cristo Jesus. Era o Espírito de Deus agindo na igreja e produzindo comunhão entre os crentes. Não havia lá ninguém superior ao outro, não havia lá alguém que se achava maior do que o outro. O poder do Espírito vinha sobre a igreja, mas o poder no Espírito não fazia crente nenhum se sentir superior ao outro, ou a voz de Deus no meio dos outros. A manifestação do Espírito Santo produzia comunhão entre os crentes, comunhão, união. Era a manifestação viva daquilo que está no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Comunhão. O verdadeiro poder do Espírito na igreja gera comunhão. Não gera divisão. Ah, porque aquele irmão, se ele não sentiu, ele não é da minha turma. Se ele não pula, ele não é da minha turma. Se ele não entra do mistério, ele não é da minha turma. Eu sou superior porque recebo. Não, o poder do Espírito, ele se manifesta. E todos aqueles a quem Deus agracia com dons espirituais, movidos por este mesmo Espírito, eles vivem em comunidade, eles vivem em comunhão, eles entendem as suas fraquezas, eles compreendem as suas limitações. Se um cai, eles estão ali prontos para ajudar, para trazer a palavra, para dizer: nós estamos aqui presentes, nós chegaremos no céu juntos, porque fomos salvos pela mesma cruz, fomos libertos pelo mesmo Cristo, somos cheios pelo mesmo Espírito Santo, e estamos caminhando para as mansões celestiais juntos, e juntos chegaremos lá também. Comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Que diz respeito à comunhão, e nas orações. Como já foi dito pelo irmão Marcelo, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma verdadeira igreja, ela ama a oração. Não, ela não apenas fala que ora, ela ora de fato. Ela não apenas fala sobre oração, ela ora de fato. E não apenas. Quando nós temos uma convocação oficial, a igreja que ama a oração, ela ora sempre. Sempre. Os crentes da igreja primitiva perseveravam na oração. Atos capítulo de número 3. Pedro e João estavam indo à hora da oração, a hora nona. Atos capítulo 4, eles estavam orando e de repente o Espírito de Deus veio sobre eles e eles com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 10, Pedro estava orando. Atos capítulo 13, a igreja está orando. Atos capítulo 16, a